Então, pessoal, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar aí a aula de hoje. E continuando a matéria, né, da aula passada, mas agora a gente vai entrar num tópico novo, que agora a gente vai falar de esforços internos. A gente até começou a falar um pouquinho disso na aula passada, né? A gente entrou naquele outro tipo de... Deixa eu tentar falar olhando para a câmera aqui embaixo. A gente olhou aqui para este outro tipo de problema, onde a gente tinha as rótulas. E aí, o que eu apresentei para vocês? Nesses casos que a gente tem as rótulas, a gente não consegue resolver o problema do jeito que ele está aqui, fechadinho. Então, a gente tem que dividir o nosso problema em dois e separar exatamente lá naquela rótula, porque aí a gente vai dobrar nossas equações de equilíbrio, tá? E acontece que, quando a gente separa, né, a gente tinha o nosso problema todo que vai estar em equilíbrio, eu só não consigo chegar no resultado. Mas depois, quando eu separo, cada uma dessas duas partes tem que estar em equilíbrio também, porque elas estão, de fato, né? São corte imaginário. E para que elas estejam em equilíbrio, né, qualquer uma das duas partes que eu estou pegando, eu tenho que dar um jeito de considerar o efeito que toda a outra parte que eu desconsiderei, né, nessa análise, fazia no meu problema aqui que eu estou analisando. Então, como a gente tinha essa rótula, que ele era livre, né, para girar, então tinha essa possibilidade do giro, então o que eu sabia? Bom, eu sabia que ali ele não se descolava, né, uma da outra, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, isso me indica que existe aí uma força horizontal atuando, né, nesse ponto, que vai impedir esse deslocamento horizontal. Mesma coisa, vai ter uma força vertical que impede esse deslocamento vertical. Só que não vai ter momento porque o giro é livre, então eu não tenho uma resistência aí ao giro. É muito importante que vocês também entendam que esse fato da gente dividir nas rótulas, né, nas articulações, para dobrar o número de equações, só vai funcionar nesses casos que eu tenho uma rótula. E o porquê que não vai funcionar nos outros, eu vou mostrar aqui em seguida. Só que, dando essa ideia para vocês de como tem que fazer, eu já começo a introduzir esse tema de esforços internos. Por quê? Porque essas minhas forcinhas são forças que estão acontecendo lá dentro, né? Se eu fechar de novo essa minha estrutura e somar essas forças, eu tenho aí uma força horizontal para cada lado, que se cancela, uma força vertical para cada lado, que também aí se cancela. Então, na realidade, isso aí é uma coisa que está acontecendo lá dentro, a nível do material, e no caso, a nível da nossa articulação. E por que vai ser importante a gente falar aqui de esforços internos? Bom, até agora, eu não falei para vocês ainda se isso daqui, essas minhas barrinhas, é feita de aço, se é feito de concreto, se é feito de madeira, se é feita de plástico, né? De qualquer tipo de material. Também não falei se isso daqui, se isso é uma barra redonda, se é uma barra retangular, então nada disso, né? Que a gente está importando só com as forças mesmo. Só que, né, a nossa intenção não é só descobrir o que aquelas forças que estão distribuídas aí na minha barra fazem na barra em si. Não só o que aquelas forças distribuídas na barra vão descarregar, porque é isso que a gente tem calculado até agora. Então, a gente tem as forças lá em cima e descobre as reações de apoio, que vai indicar o quanto que está sendo, né, descarregado da minha estrutura para o solo ou para o ponto fixo. Nesse caso, essas forças aqui, o V e o H, elas são as forças que estão sendo aí distribuídas para o outro lado da barra. Só que vai ser interessante para a gente poder responder perguntas do tipo: ok, estou aplicando as minhas forças nessa barra. Será que essa barra aguenta, né, suporta essa solicitação? Então, para eu responder essa pergunta, é de se imaginar que eu tenho que entender o que acontece lá dentro da barra. Porque é o material que vai ter que resistir. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Entender como essas forças que estão aplicadas aí na minha estrutura vão se distribuir, né, como elas vão estar organizadas e como ela vai solicitar essa minha barrinha
ao longo de todo o seu comprimento. Então, é aí que a gente entra com os esforços internos, tá bom? Então, externos vão ser as minhas ações, aqui essas forças. As minhas reações de apoio também são forças externas, só que reativas, né, de reação. E agora a gente vai falar de esforço interno e ver como que a gente vai trabalhar neste sentido. Peraí. Aqui. Então, para isso, a gente vai começar a falar de alguns outros termos. E o primeiro que eu vou citar aqui é a seção transversal. Eu já devo ter falado algumas vezes, mas a gente vai estar tratando sempre assim, desses probleminhas, que são uma barra, e vamos adotar aqui um sistema de eixos, como se eu fosse fazer ele tridimensional. Então, o meu eixo X é esse eixo que percorre a minha barra, que é o que a gente tem costumadamente aí desenhar. O eixo Y é o eixo vertical. Geralmente, essas minhas forças são verticais aí no eixo Y. Então, aqui está o eixo Y. E aqui o eixo Z, que vai ser esse saindo da minha lousa. Lembra até quando eu falei de momento, né? O momento é pela regra da mão direita. Então, você vai fazer o giro de acordo com esse momento que está nesse plano, mas o seu dedão, né? Ele vai apontar para dentro ou para fora em direção aí do eixo Z. Então, aí, estabelecendo esse sistema aí de coordenadas para a gente se localizar um pouquinho, a minha seção transversal, que ela vai ser importante, ela é basicamente o seguinte: suponha que eu faço um corte, e seção, né, significa um corte mesmo, na direção transversal do eixo da minha barra. Então, o eixo da barra é o eixo X, e se eu faço aí um plano cortando a minha barra na transversal, neste caso, eu tenho esta figurinha aqui, que seria um retângulo, no meu caso aqui que eu estou analisando. Então, a seção transversal que eu vou falar é sempre esse corte feito aí na direção perpendicular do eixo da barra. Eu posso falar também que a seção transversal, quando eu cito assim, é para falar também da forma dela, né? Então, essa daqui é uma barra de seção retangular. Então, aí para vocês entenderem que se eu fizer um corte ali no eixo da barra, eu vou ver um retângulo. Ou de seção circular, enfim, né? Então, a seção ele vai ser uma característica importante nessa parte da resistência. Nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, né, esses casos, em relação aí aos esforços internos, que é isso que a gente vai calcular, aprender a calcular a partir de hoje, não vai importar qual que é a minha seção, para esses casos aqui que eu estou analisando, nem qual é o material. Isso vai ser só mais para frente, tá? Mas é importante a gente entender o que vai acontecer quando eu corto essa minha barra e o que acontece nessa seção, né? O que acontece nessa região que está sendo aí solicitada. Então, na verdade, como que a gente vai trabalhar aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor essa barra que está desenhado aí, e nela, outra coisa, a minha seção transversal ela vai estar contida aqui nesse plano YZ, tá? Esse plano aqui que está perpendicular. Então, aí X longitudinal, plano da seção YZ. Então, vamos supor que eu tenho essa barra, ela está sujeita aí a diversas ações, P1, P2, P3, P4, Pn. E vou fazer uma seção, né? Vou cortar essa minha barrinha imaginariamente nessa minha seção que eu estou chamando de S1. E vou pegar aqui, por exemplo, o que está à esquerda, né? Só para simplificar. Se eu pegar esse meu pedaço, que está aqui à esquerda, vocês concordam que eu vou ter aqui, ó, uma forcinha P1 e essa forcinha Pn. Peraí. Então, a minha forcinha aqui, ó, P1 e aqui Pn. Beleza? Esta minha seção aqui é a seção S1. Eu falei para vocês que tudo aqui está em equilíbrio, e se eu tirar uma partezinha, ela também tem que estar em equilíbrio. Só que, né, do jeito que ela está, por definição, né, se precisava da força P1, P2, Pn para chegar no equilíbrio, se eu só tenho ali P1, P2, ele não vai estar em equilíbrio.
Então, o que a gente tem que incluir ali nessa minha seção transversal, igual a gente fez lá com o caso das rótulas, a gente tem que considerar, né? Vou desenhar aqui o eixo, tá? Só para a gente seguir a referência. Então, aqui vai estar o meu eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, aqui é X, Y e Z. Então, nessa minha seção, eu vou ter que considerar o quê? Vou ter que considerar aquela minha força horizontal, igual eu tinha feito ali, né, anteriormente. Só que aqui, a gente não vai chamar aí de horizontal, a gente vai chamar de normal. E aí a gente já fala um pouquinho disso. Uma força vertical, ou seja, uma força que está aí contida no plano da seção transversal e na direção Y, e também um momento, e a gente já vai discutir o porquê que eu vou ter que considerar essas três ações. O importante para vocês entenderem o momento é que ele é exatamente aquele momento que a gente desenhava, tá? Eu estou aqui com o desenho, né, um pouquinho aqui em perspectiva, então você vai ter que olhar esse momento com o giro, né, contido aí no plano XY, só que o vetor momento, né, lembra que a gente conseguia fazer pela regra da mão direita, ele vai estar apontado aqui para o eixo Z, tá? Os sinais aí, para um lado para o outro, depois a gente vai discutir. E por que a gente tem que considerar agora esses três esforços internos, e esses são os nossos esforços internos? Porque é o seguinte, o que eu tenho na realidade, né, lá no caso da viga que a gente analisou a aula passada, a gente tinha uma rótula que permitia o giro. Aqui, a gente tem um material contínuo, né, um material todo feito aqui de uma coisa só, e essa minha seção é uma superfície imaginária. Então, o meu elemento está aqui coladinho. Então, esse esforço interno, ele vai verificar o seguinte, supondo que eu tenho todas essas ações atuando, todo o meu material ele vai estar solicitado. Então, é como se eu pegasse, assim, uma cordinha, uma barra, e puxasse ela. Dá para imaginar que toda essa corda, ou todo esse elástico, seja lá qual material que você queira, ele vai estar solicitado. E as suas partículas, né, de toda o seu comprimento, né, de todo o seu volume do material, vão estar sendo solicitados no sentido de interagindo um com o outro, impedindo aí a sua separação, a sua ruptura, ou qualquer outro mecanismo. Então, na verdade, o que a gente tem é uma seção que está um trecho da barra que é contínuo, que eu não consigo separar na horizontal, não consigo separar na vertical, e entre uma seção e a outra eu não consigo fazer com que elas se rotacionem, porque ali não é uma rótula. Então, eu tenho que considerar aqui o efeito que esta parte aqui da estrutura fazia, no sentido de não deixar ela se deslocar, não deixar ela, né, se deslocar na vertical, na horizontal, e não permitir esse giro também. Então, na verdade, o que a gente tem, esses esforços internos, eles representam, né, tudo o que está acontecendo na interação das partículas ali naquele ponto. E dá para se imaginar que o meu material, ele vai atuar não no sentido aí de uma força aplicada, né, no meio da seção, alguma coisa assim, uma força concentrada. Mas todo o meu material ali daquela seção está sendo solicitado. E a resistência do material em si não vai ser em função direta dessas forças. Mas sim a gente tem que comparar mais para frente se essa interação entre as partículas, que é o que a gente vai chamar da resistência e das tensões, se essa tensão, né, que é essa interação aí das partículas, vai ser maior ou menor do que a interação máxima que o material permite. Então é mais ou menos nesse sentido. Só que aqui a gente faz, né, começa do mais simples para ir chegar nesse caso mais específico. Então o que a gente vai fazer? Toda essa interação das partículas a gente pode simplificar, né, nesses casos dos problemas planos, por uma força normal,
e ela é normal porque ela está na direção normal da superfície da seção transversal. Então, ela vai estar sempre aqui, ó, com ângulo de 90 graus aqui da superfície. Então, no meu caso, exatamente na direção de X. Uma força vertical, que aqui a gente vai chamar de força cortante, e o momento, que é o momento fletor, tá? Então, a gente tem essas nomenclaturas, a gente vai falar um pouquinho delas em seguida, tá bom? Só que o que eu quero que fique claro para vocês, esses esforços aqui, coloquei aqui para baixo, mas tanto faz, tá? Por enquanto, os sinais. Essa força vertical, que é a cortante, essa força normal, que é a horizontal, e o momento fletor são simplificações. O que vai acontecer na realidade é que as minhas partículas elas estão solicitadas alguma coisa assim, ó. Esses esforços, na verdade, eles são distribuídos ao longo de toda a área da minha seção, e a gente vai ver mais para frente que isso é a minha tensão do material, tá? Que vai ter tensão normal, tensão de cisalhamento, a gente vai falar tudo disso mais no final da disciplina, tá bom? Então, o que a gente tem daqui para cá é só uma simplificação dos esforços, para a gente poder calcular, né? Então, na realidade, depois a gente vai fazer o seguinte, conhecendo esses esforços, a normal, a cortante e o momento, a gente vai transformar eles em tensão. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer no final, e a disciplina é basicamente para vocês conseguirem fazer isso no final aí desse período todo, tá bom? Então, a gente tem, ó, força normal, força cortante e momento. Por que a gente chama de força cortante, né? Vamos supor aqui que a gente está com esta barrinha. Vou voltar aqui. Estamos com essa minha barra, que eu fiz essa seção. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, rapidinho. Então, que eu tenho essa seção, e de um lado aqui a gente tem uma força. Rapidinho. Aí. Tem essa força cortante, e a gente vai ver que essa mesma seção ela está, né, atuando do outro lado da barra. O outro lado que eu desconsiderei. E ela vai atuar de forma aí a ser uma ação e reação. Então, repara que se eu tiver aqui, ó, junto com essas duas forcinhas, uma está atuando meio que no sentido de separar uma da outra, de cortar essa superfície. Então, ele tem aí essa ideia, né, de você fazer um corte, né, e o corte dessa seção é nessa direção aí da força cortante. O momento, por que a gente vai estabelecer aqui como momento fletor? Peraí. Porque a gente vai falar de flexão mais para frente. Então, momento a gente tem basicamente dois tipos. Um é o momento fletor, que a flexão é este movimento que eu faço aqui, direto para vocês, tá? Que é fazer esse tipo de curvatura nas barras. E a gente tem o momento torsor, que é realmente de você torcer, né? Você faz assim. Então, pode ver que os dois casos a gente está dando um giro. O momento fletor a gente está fazendo isso, e o torsor a gente está fazendo isso. Mas, de qualquer forma, a gente está girando. A gente não vai falar muito de torsor, só mais lá para o final da disciplina, tá bom? Então, normal, cortante e momento fletor, que é o momento que flete, que faz flexão na minha barra. Mas vamos falar mais de flexão lá para frente, tá bom? E aí, eu venho para esse caso aqui para vocês. O que eu quero falar aqui nesse caso? Vou pegar essa minha barra, supondo aqui uma barra que está engastada, ali no apoio A.
tem uma força P1, tem uma força P2 lá na extremidade, e quero saber o que vai acontecer, o que está acontecendo lá naquela minha seção S1 que eu marquei ali na figura. Então, vocês concordam que meu material está unido. Então, a minha seção S1, na verdade, significa um corte que eu faço em uma determinada posição da minha barra. Então, eu vou ter um único valor desses esforços para cada seção, para cada corte que eu fizer. Então, por exemplo, a 2 metros do apoio, eu vou ter tal força normal, tal cortante e tal momento. Só que eu faço o seguinte, né? Eu corto, abro a minha estrutura e olho para o que está acontecendo aí nessa superfície. Acontece que esta superfície aqui e esta são a mesma coisa, só que eu estou olhando de formas diferentes. Então, o que eu sei até agora? Vou desenhar aqui, ó, fiz esse corte, fiz a minha seção S1, que está aqui e aqui, tá? As duas são seção S1. E aí, nessa minha seção, eu tenho, como eu falei para vocês, vou ter que considerar uma força normal, uma força cortante, vertical e um momento. Só que do mesmo jeito que acontecia lá nas rótulas, né, essa é um único esforço e ele vai atuar de forma aí de ação e reação de cada lado. Lembra que esses esforços é o efeito que toda essa estrutura aqui faz nesta barra. E, consequentemente, os esforços aqui é o que toda essa estrutura faz nessa barra. E, além disso, né, por ser ação e reação, e pensando que se a gente juntar de novo a nossa estrutura, tudo isso tem que sumir, vocês concordam que aqui do outro lado eu tenho que aparecer forças do mesmo valor, então normal aí de valor N, uma cortante V e o meu momento M. Porque são os valores dos esforços na mesma seção, só que elas vão atuar em direções. Minto, aqui está direções. Em sentidos opostos, tá? Em cada lado do segmento. Por ter esse efeito de ação e reação aí de cada lado. Só que aí a gente tem um problema, né? Estou falando para vocês que, olha, eu só tenho um valor de força normal para esta seção. Vamos supor que aqui a força normal ela deu mais 30 kN. Mas como é que eu vou saber que esse mais 30 kN ele vai significar essa setinha de um lado para a direita, do outro para a esquerda? Né? Porque a gente tem um valor só que dependendo do lugar que eu olho, eu tenho sentidos opostos. Então, como que eu conseguiria aí transformar esses resultados numéricos para a minha representação no esquema físico, né? No esquema do meu problema mesmo? Então, pode reparar que isso vai acontecer para a força normal, a cortante vai estar uma para cima, outra para baixo, né? E se for negativo, vai ser ao contrário. E o momento, repara que de um lado aqui, ele gira anti-horário, e para o outro lado, né, no outro segmento, ele gira para o sentido horário. Então, para isso, o que a gente vai estabelecer agora é o seguinte. A gente vai criar uma convenção de sinais para que, quando eu fale, por exemplo, que a minha normal é 30 kN positiva, eu saiba aí identificar, né, e saiba aí transferir esses esforços para o meu problema real. E vice-versa, né? Ver uma forcinha ali e saber se é positivo ou se é negativo. Tudo isso é importante porque daqui para frente e nas equações aí que seguem, esses sinais são importantes, tá? Que vão aí mudar os efeitos dos nossos problemas. Então é muito importante a gente conhecer essa convenção de sinais e é o que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é o pensamento por trás de cada uma dessas convenções de sinais. Vou desenhar aqui o que é o sinal positivo, tá? Então, o que representa aí o positivo em cada um desses esforços.
Vou começar pela força normal, que ela vai ser positiva quando ela for desta forma aqui, ó. Quando ela estiver saindo da barra. E olha o que eu escrevi ali, ó. Positivo, então mais, se criar tração no segmento. Então repara que ali, ó, tá desenhadinho como uma ação e reação, né, uma aí apontando para o lado oposto. Só que o sentido positivo, e isso para qualquer coisa daqui para frente, vai estar relacionado com tração. O que é tração? Tração é o contrário de compressão, tá bom? Então, compressão é quando você tem uma barrinha e está tentando aí diminuir o tamanho dela, né? Você está tentando aí encurtar essa minha barra. E tração é quando eu estou tendendo a puxar. Então, se eu pego ali o meu elásticozinho e puxo, eu estou fazendo um esforço de tração. E olha aqui para esses dois segmentos. Vamos olhar para eles separados, tá? Se eu pegar esse meu segmento que está à esquerda aqui, você concorda que essa minha força ela está no sentido de puxar esse segmento? E que se eu olhar para a reação que está do outro lado, a minha força também está no sentido de puxar o segmento. Então esse vai ser o meu sentido aí positivo. E consequentemente, né, se tivesse aí para o sentido oposto, com a força entrando na seção, ela vai estar no sentido de empurrar, né, de comprimir. Então assim, esse daqui é a minha convenção da força normal. É a mais fácil. Beleza? Espera aí, pessoal. Tá. O segundo vai ser a minha força cortante. Então, a minha força cortante, vou desenhar aqui no sentido positivo. E aí, já explico. Então, esse daqui vai ser o sentido positivo da minha força cortante. Olha o que está escrito. Positivo quando a força gira no sentido horário para o lado do segmento. Então, a gente vai supor que essa força, ela gera um momento, e como se eu estivesse analisando um momento em um ponto que está aí para o lado do segmento que eu estou analisando. Por exemplo, supor que eu estou calculando o momento dessa força F em relação a esse pontinho que eu marquei aqui. Vocês conseguem ver que o giro dessa força está aqui, que é o sentido horário. Beleza? E se eu pegar um pontinho para o lado do outro segmento, né? Se eu estou analisando ali o seguinte, eu tenho esse giro também no sentido horário. Então, esse daqui que vai ser a minha convenção. Dessa forma, a gente garante que os dois aí têm alguma coisa em comum, que é esse giro horário, só que estão aí apontando para sentidos opostos. Beleza? E por último, o momento, que ele vai ser positivo quando ele tiver desta forma aqui. E aí o momento a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, ó, momento fletor positivo quando resulta em tração na parte de baixo do segmento. Então, estou desenhando aqui o sentido positivo, vou vir aqui na outra página, fica melhor. Vou dar aqui um... Deixa eu refazer esse desenho aqui, um pouquinho maior. Eu só aumentei aí um pouquinho o tamanho da barra. Deixa eu colocar aqui. E vamos entender mais ou menos o que acontece. No caso do momento, a gente tem que tentar visualizar como que essa minha barra vai ficar depois aí que eu aplico esse esforço. Então tá aqui o meu momento, nesse sentido. Para facilitar, vou fazer o seguinte, ó. Suponha que a gente fixou aqui esse meu segmento.
Então eu tenho a minha barrinha que está aqui, mais ou menos assim. Fixei aqui nesse ponto da minha mão e vou aplicar esse momento aqui, ó. Mais ou menos nesse sentido. Vocês concordam que se eu pegar aqui e aplicar o giro, ele vai fazer isso na minha barra. Vou desenhar isso um pouquinho exagerado. Tentar, né? Então, vocês concordam que vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. E aí, vamos ler de novo, ó. Quando resulta em tração na parte de baixo do segmento. Quando a gente tem o efeito do momento na nossa barra, a gente verifica que um lado ele acaba esticando e o outro ele acaba reduzindo de tamanho. O que eu quero dizer? Se eu medir aqui, ó, vamos supor, medir a minha barra, o comprimento dela, que seria L. Depois que eu aplico o momento, se eu medir, por exemplo, esta face de baixo aqui, acho que a gente consegue imaginar que esse comprimento ele vai ser maior que L. Dá para ver ali, né, que a gente está esticando um pouco a parte de baixo. E que a parte de cima, se a gente medir também, a gente vai ver que é menor que L. Então, voltando lá para os conceitos da força normal, que eu falei que é um conceito aí básico, né, que a gente vai usar sempre. Então, é de tração quando está no sentido de esticar. Então, repara que este momento aí, ele vai estar esticando a parte de baixo, o que significa que existe tração aqui na parte de baixo. Então, existe uma forcinha que está puxando ali para aumentar de tamanho a parte de baixo. E compressão em cima, tá? Então, repara que se a gente fizer isso também aqui para o outro lado, exagerando aí um pouquinho, a gente vai ter, ó, tração aqui na parte de baixo e compressão aqui em cima. Os momentos, eles giram para lados opostos, né? Um aqui é anti-horário e o outro é horário, só que nos dois casos a gente tem aí essa tração na parte de baixo. O que é importante a gente olhar sempre? Quando a gente olha uma seção e tem esse momento, a gente tem que olhar para o segmento, né? Então seria como se eu travasse um pontinho desse segmento e o trecho aí onde eu estou aplicando o momento, ele está livre. E aí ele que vai fazer essa deformação, tá bom? Então, assim, essa é a ideia geral aí por trás dos conceitos da convenção de sinal. A gente vai falar bastante ainda disso, né? A gente vai usar isso sempre. Mas é importante a gente saber, né? E tudo vai seguir a partir daí. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. E aí a gente vem para os nossos exercícios para a gente aprender a calcular de fato. Então, gente, tudo que eu estou passando aqui são conceitos que a gente vai aplicar, que é o que acontece ali. A aplicação é muito mais fácil, porque a aplicação ela é só aí em função das equações de equilíbrio. Então, lá vamos nós aplicar várias vezes as equações de equilíbrio. De qualquer forma, o primeiro passo é a gente entender e descobrir as reações, tá bom? As reações, e depois a gente vai... Peraí, pessoal. Problemas aqui. Então a gente tem que descobrir sempre primeiro as reações, para depois descobrir os esforços nas seções, seja lá aí qual a gente queira. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer específico nesse problema, porque eu estou pedindo aqui nesse problema. Nós vamos calcular os esforços internos nessas duas seções, S1 e S2. O que são essas seções S1 e S2? São seções, uma que está localizada exatamente antes da minha força concentrada e outro que está
exatamente depois da minha força concentrada, tá bom? Então é o seguinte, então um dx antes e um dx depois. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular esses esforços, depois a gente vai para o corte. Os esforços é aquela coisa de sempre, que aí vocês já estão cansados de saber, mas vamos nós aí fazer de novo. E aí eu falei isso mais ou menos para vocês, mas por ser o primeiro passo, dá para imaginar que é importante que não se erre, né? Porque aí, senão, todo o processo ele acaba sendo comprometido, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, as reações, e aqui a gente tem uma força de 6 quilonewtons a 45 graus. Vamos decompor essa força, então vai ficar 6 seno de 45, que é 4,24 tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza? E aí vamos aplicar as equações de equilíbrio. Então, ó, soma de momento em relação ponto A igual a zero. Então vai ficar 4,24 vezes 3 menos RVB vezes 9 igual a zero. RVB vai dar 4,24 dividido por 3, 1,41. Soma de força na horizontal igual a zero. Então eu tenho RHA igual a 4,24 quilonewtons. E por último, soma de força na vertical igual a zero. Então eu tenho o RVA, que eu não conheço ainda, menos 4,24 mais 1,41 igual a zero. Então RVA vai me dar 4,24 menos 1,41, 2,83. Então, a primeira parte é isso, tá, pessoal? Encontramos as reações de apoio. Agora vamos analisar as seções. O que eu vou fazer, então? Corto a minha barra, e aí eu posso escolher. Lembra que os esforços são os mesmos ali naquele ponto. Então, eu posso olhar para o que está à esquerda ou para o que está à direita. Mais fácil eu olhar para o pedacinho menor, né? Vai ter menos conta aí para eu fazer. Então, vou cortar ali na seção S1 e vou olhar para tudo que está à esquerda. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui a minha barrinha. Aqui vai ser a minha seção S1. Opa, seção S1. Vamos olhar o que tem aqui. Aqui tem uma reação de apoio vertical de 2,83, que era o meu RA. Aqui eu tenho uma força de 4,24. Eita, peraí. Reduzir um pouquinho o tamanho. Essa minha barrinha, né? Eu cortei aí um pouquinho antes
mas ela tem 3 metros, 3 metros, e aqui vai ter os meus esforços internos. Então, na hora da gente, né, a gente não conhece os valores, a gente sabe que tem esses esforços. Como tem toda essa convenção de sinal, e é importante o que é positivo, o que é negativo, vocês concordam que é o seguinte, o que significa ali quando eu aplico as equações de equilíbrio e dá um sinal oposto? Quando eu aplico as equações de equilíbrio e eu chegava numa reação com sinal negativo, significava que o sentido que eu tinha considerado não estava certo. Na verdade, era no sentido oposto. Então, aqui, no caso dos esforços internos, é importante a gente fazer o seguinte. Não é uma regra, né, mas eu acho que fica bem mais fácil. Vamos considerar esses esforços já nos seus sentidos positivos, de acordo com a convenção, para que, quando eu aplico as equações de equilíbrio, se eu chegar em um resultado negativo, que significa que está ao contrário, mas ele também aí já está de acordo com a nossa convenção. Então, se der negativo, é porque, segundo a convenção, ele é negativo. Então, é melhor que a gente mantenha aí esses sinais aí positivos quando a gente estiver chutando. Principalmente o próximo passo aí que a gente vai ter. Então, ó, nossa normal positiva no sentido aí de tracionar a barra. A cortante positiva, que vai ser para baixo, porque o giro dela para o sentido da barra é horário, tá? Então, esse é o nosso significado. E o momento fletor, que também é positivo, porque se eu segurar ali onde está o apoio, tá? Na minha barrinha aqui, e aplicar esse momento, ele vai ter aquela tendência de tracionar, né? De esticar aí a parte de baixo. Então, adotei aí no sentido positivo. E aí, povo, é só a gente aplicar as equações de equilíbrio de novo, né? Porque isso daqui também vai estar em equilíbrio. Posso escolher, aqui está a minha seção S1, né? Posso fazer em relação a qualquer ponto, mas geralmente fica mais fácil, porque eu tenho um monte de incógnita aqui na minha seção S1, aplicar, por exemplo, a equação de momento em relação aí à minha seção S1. Tá bom? Então aí, eu vou ter momento concentrado, que está aí no sentido anti-horário, e depois só o meu momento causado pela força de 2,83 vezes 3 igual a zero. Então, meu momento vai ser 2,83 vezes 3, 8,49, unidade de momento, quilonewton vezes metro. Beleza? Depois, soma de força vertical igual a zero. Eu tenho 2,83. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o V para baixo e o 2,83 para cima. Então, vai ficar V igual 2,83 quilonewtons. E por último, soma de força horizontal igual a zero, eu vou ter N igual a menos 4,24. Tá? Que vai ficar ali N mais 4,24 igual a zero. Passo 1 para o outro lado, fica negativo. Ou seja, ali naquela seção está atuando uma força de compressão. E aí, pessoal, e aí é isso, tá? Encontramos ali o que está acontecendo lá dentro. É simples assim, é por questão dos esforços internos, o que vai complicar aí é o que a gente tiver mais no meio, né? Mais força, mais essa organização de considerar todas as ações do jeito certo, tá bom? Alguma dúvida? Então vamos aí para a seção S2.
Vamos voltar aqui para o probleminha para a gente ver. Essa minha seção S2 é um dx depois aí da aplicação dessa força concentrada. Como eu falei para vocês, eu posso olhar para qualquer lado, eu vou pegar aqui o lado da direita, porque tem menos coisa, né? Pode ser maior, mas tem menos força aí para eu considerar. Então, vou desenhar ali. Bom, de ação externa, eu só tenho a reação de apoio, que está aqui, igual a 1,41 kN. Tá? Nessa hora de transportar as ações, já corrige sinal, se tiver que corrigir, coloque a força com o valor e o sentido que ela está acontecendo, para não ter erro. E aqui na minha seção S2, eu vou ter a minha força normal. Agora está na seção, né, do lado direito, mas a força normal de tração, a minha cortante positiva, mas que vai estar para cima, porque está girando aqui, ó, sentido horário, para o lado da barra, e o meu momento positivo. Tracionando aqui a parte de baixo, fazendo assim, ó, na minha barrinha. Tá bom? E aí, tudo de novo. Só colocar aqui a distância, o tamanho da minha barrinha. (6 metros). E aí vou aplicar aqui, ó. Soma de momento em relação aí à minha seção S2 igual a 0. Então, momento menos 1,41 vezes 6 igual a 0. Então, esse meu momento ele vai dar 8,46 kN/m. É isso aí. Soma de força vertical igual a 0. Então, eu chego aqui que o V igual a menos 1,41. E soma de força horizontal igual a 0. Eu só tenho N, né? Então, N igual a 0. E é isso. E agora vamos só dar uma analisada no que acontece, tá? Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte. Peguei aqui uma seção que estava num ponto e outra que estava ali ultrapassando uma força concentrada. Então, vamos entender o que é essa força externa, que é uma força vertical e horizontal, como que ela vai afetar o que está acontecendo lá dentro da minha barra, né? Então, que a gente tem exatamente esse ponto de transição de um lado para o outro. Vamos olhar primeiro para o momento. Deixa eu só ver se dá 8,46 mesmo. Dá. Repara que o momento, ele deu 8,49 e aqui 8,46. Na realidade, esses dois valores são a mesma coisa, porque eu estou aqui com valores aproximados. Se eu fizesse aí com todas as casas bonitinho, eu tinha chego exatamente no mesmo valor. Então, guarda aí que o momento não mudou, por mais aí que tinha aquela força concentrada. Mas vamos olhar aqui, ó, a força V, né, a cortante, que representa aí essa força vertical da seção. Bom, eu tinha 2,83 desse lado e 1,41 negativo do outro lado. Então, pode ver que teve um salto desse valor. Então, saiu de 2,83 foi para 1,41. Isso faz sentido, né, pessoal? Por quê? Bom, eu estou analisando o que acontece em termos das forças verticais aí ao longo da minha barra. Só que tem um ponto externo que eu tenho uma força atuando ali na vertical. Então, se espera que se altere, né, essas forças verticais internas atuando dentro da minha estrutura.
E repara também que é o seguinte, ó, se a gente fizer 1,41 negativo, que está aqui, para 2,83 positivo, a distância que a gente tem aqui, ó, de um caso para o outro, que vai me dar 4,24, é exatamente o valor da minha força vertical, né, que eu encontrei aí no trecho. Então, isso tem que ser assim mesmo, né? Então, se a minha barra encontra uma força vertical, ela vai ter uma alteração nesses esforços na força vertical. Mesma coisa a gente vai ter para a força normal. Se a gente olhar aqui, olha, começa com 4,24 e vai para 0. Por quê? Porque nesse intervalo aqui entre o S1 e o S2, ele encontrou uma força de 4,24, que poderia ou ir para 8,48 ou zerar. Então, depois a gente vê isso, o quanto que afeta. Mas o importante é que a distância, né, essa diferença entre um e o outro, vai ser função do que encontrou naquele trecho. E por isso que o momento não muda. Por quê? Porque aqui, nesse pontinho aí onde está a força aplicada, a gente não tem um momento concentrado. Lembra que a gente tem os momentos concentrados, que é como se a gente desse um giro ali, exatamente nesse ponto. Então, assim, vou falando essas coisas para a gente ir pontuando e entendendo aí como tudo funciona, mas guardem isso, tá bom? O método é simples de calcular, é só a gente ficar atento a tudo que tem alguns detalhezinhos, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fábio, Oi? eu não entendi por que 1,41 é negativo. Tá. Aqui, né? Eu fiz direto, mas ó, se eu fizer... Peraí. Se eu fizer a soma de força na horizontal, na vertical igual a zero, eu vou ter o seguinte, ó, vou ter V mais 1,41 igual a zero, né? Porque tá os dois para cima. Então aí fica V igual a menos 1,41. É no momento. Lá, Ah, V no momento. menos Tá, 1,46. tá bom. Bom, estou fazendo a soma de momento em relação a esse ponto aqui, né? A minha seção S2. Então, o momento que eu estou chamando de positivo é esse primeiro que eu vi, que gira aqui no sentido horário, certo? Certo. E depois o momento, né? O primeiro que eu vi chamei de positivo, e o momento da força de 1,41 gira para o sentido oposto, né? Para o sentido anti-horário. Por isso é que ele é negativo aqui. Sim? Não? Ó, Então, no eu não esquema... saberia que iria para a esquerda. Como assim? Você não saberia que iria para a esquerda? É que eu não estou conseguindo definir, tipo, como eu sei que iria para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. Tá. Bom, o do momento aqui tranquilo, porque é o sentido dele, né? Você vai ver para onde que você faz o giro em relação ao ponto que você está fazendo no momento. Então, ó, quando eu falo soma de momento em relação ao S2, então você tem que fixar, né, esse ponto e todas as suas forças vai girar em torno desse ponto. Então, ó, meu pontinho está aqui. A força de 1,41 ela vai girar em torno desse ponto. Se fosse, por exemplo, um ponto que está aqui desse lado, né, do lado de cá, aí minha força giraria para o outro lado. Tá? Então, você imagina que essa força ela vai rodar esse ponto que você está analisando. É daí que você vai tirar o sentido aí do momento. Fez sentido? Agora fez. Valeu. Tá? Então, assim, é para isso que a gente fala aqui, ó, em relação a que ponto. Tá? Certinho, Fábio. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, vou fazer mais um hoje, para a gente ver também como a gente trabalha nesse caso de carregamentos distribuídos, tá? Que tem só um detalhezinho aqui para eu falar para vocês. Então, primeira coisa, né, tem esse problema, vamos calcular os esforços nessas seções que estão aí a 2 metros de cada um dos apoios, tá? E essa seção S1, ela está depois da força concentrada de 12 kN. Então vamos lá. Primeira coisa, né, a gente vai ter a nossa
resultante do carregamento distribuído, que vai ser 9 vezes 4, 36 quilonewtons. Tá bom? Vamos calcular aí as reações de apoio. Então, somatória de momento, relação ponto A igual a 0. Então, vai ficar, ó, 12 vezes 2 mais 36 vezes 6 menos RVB vezes 8 igual a 0. Calculando isso, RVB igual a 30. Soma de força vertical igual a 0. Então vai ficar, ó, RVA menos 12 menos 36 mais 30 igual a 0. Então ali dá 48, com 30, 18, RVA igual a 18 quilonewtons. E por último, vou colocar aqui, soma de força horizontal igual a 0. Não tem nada aqui, então RHA igual a 0. Então, beleza. Parte 1. Parte 2. Os cortes. Vamos começar primeiro pelo S1. Deixa eu desenhar aqui só. Então, aqui eu tenho o RVA, se eu não me engano, estava 18. E tinha também essa força de 12 quilonewtons. Está bem pertinho aqui da minha seção. A minha seção, que vai ter a minha força normal, a cortante e o momento, todos aí nos sentidos positivos. Bom, o tamanho é 2 metros. 2 metros mais um dx, né? Porque a gente passou ali da força concentrada. Então, assim, pessoal, aqui o que a gente tem é esse o problema. O que é importante a gente olhar para onde está a seção, cortar lá e considerar tudo que tem de um lado ou do outro. Então, nesse caso, a seção ali passou da minha força, então considero ela ali no meu problema. Diferente ali dos outros casos. Oi, Raíssa, pode falar? Ou levantou a mão sem querer? Ah, então beleza. Acontece. Então, pessoal, na hora que a gente vai aplicar as equações de equilíbrio, a gente tem que só tomar um cuidado. Vou fazer aqui soma de momento em relação à minha seção S1 igual a 0. Bom, o que a gente está fazendo, né? O que a gente costuma fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente tem um momento concentrado e a gente tem também o momento aí que está girando para o sentido anti-horário, depois a gente vai ter menos 2 vezes 18. Aí fica o questionamento. Bom, a minha força UV, a cortante não vai gerar momento, porque está na seção que eu estou analisando. Acontece que a gente tem aquela força de 12 kN, que ela está aí a um dx da minha seção S1. Teoricamente, ela gera momento, porque ela não está na seção. Mas vocês concordam que se eu fosse contar o momento dessa força,
ela ia ser o seguinte, ó, ia ser mais 12 vezes a distância. E a distância ia ser 0,0000001. Muito pequeno. Então, é praticamente... Então, tomem cuidado desses casos, que é praticamente como se ela tivesse na seção S1. A única diferença é que ela está um pouquinho para lá, ou seja, ela também está sendo contada. No momento, ela não vai importar, tá? Mas, então isso aqui ele vai ser desconsiderado. E aí eu chego no momento igual a 36 kN vezes metro. Mas, se você resolve fazer soma de momento em relação à minha seção A, em relação ali ao ponto A, o apoio, aí já é diferente. Porque a distância do ponto A, que vai ser, por exemplo, esse daqui, para a força de 12 kN, ela importa. Então, meu momento ele ia ficar uma coisa mais ou menos desse tipo, ó. Ia ser 12 vezes 2 mais do V vezes 2, porque agora essa força, né, ela também vai importar, menos M igual a zero. Tá? Então, repara muito bem o lado aí que você está pegando o seu momento. Então, se é, né, como a gente está aqui na seção S1, essa força de 12, ela está praticamente aí na seção, por isso que ela não entra no cálculo. Mas se for outra, ela tem que considerar. Tá bom? Então, deixa eu só fazer o seguinte, para não jogar isso fora. Vou deixar no cantinho aqui. Mas repara, né, que se eu fizer da outra forma, eu tinha que achar a cortante antes, né, para poder conseguir resolver o problema. Agora, soma de força vertical igual a zero. Então vai ficar, ó, 18 menos 12, né, porque afinal essa força está aí, menos B igual a zero. Então, cortante igual a 6 kN. E por último, soma de força horizontal igual a zero, normal igual a zero. Então é isso, tá? Só para vocês tomarem cuidado para esses casos aqui, tá? Onde a forcinha está perto, para vocês aí não saberem o que fazer realmente com ela. Beleza? Agora vamos voltar aqui para a figura. E vamos olhar agora para essa minha seção S2. Esta minha seção S2 está cortando o meu carregamento distribuído naquele ponto. Então eu vou pegar o que está ali à direita, porque é mais fácil, né? Tem menos barra para eu analisar. E o que vocês não podem confundir aqui? Aquela força de 36 kN é a resultante de todo aquele carregamento distribuído. Por quê? Porque eu estou analisando o problema todo, e neste problema todo tem o carregamento inteiro. Então, para eu considerar o seu efeito, eu considero ele inteiro. Quando eu faço o corte, e esse corte cai no meio de um carregamento distribuído, a gente vai estar sempre cortando o problema real. Essa resultante, essa linhazinha tracejada aí do carregamento distribuído, é só um método que auxilia a gente, a resolver o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu faço esses cortes, esquece essa força de 36 kN. Tá? Ela não existe. Ela só existe no problema completo e só para ajudar a fazer o cálculo. Então, eu vou cortar ali naquela seção de forma que vai ficar metade de um carregamento para um lado e metade para o outro. Então, imagina, é como se eu pegasse aqui a minha parede, né? Cortasse ela aqui no meio e vou analisar só metade. Não faz sentido eu considerar o peso todo dessa minha parede em cada segmento. Então, o que eu vou fazer? O seguinte, vou desenhar aqueles 2 metros de barra.
Aqui eu tenho, né, a minha reação de 30 quilonewtons. Aqui os 2 metros de barra. E aqui eu tenho, na realidade, este carregamento distribuído de 9 quilonewtons por metro. Então, nesse segmento aí que eu estou analisando, não está atuando aqueles 36 quilonewtons, mas está atuando 18, que vai ser 9 vezes 2, no meio desse segmento. Então, você sempre vai separar e vai reanalisar a resultante em função do que sobrou, né, desse carregamento. E com isso, coloco aqui meus esforços, força normal, cortante e o momento, e aplico as minhas equações novamente. Vou colocar aqui S2. Soma de momento em relação à seção S2. Então, M mais... Então, ó, fazendo momento em relação a esse ponto. Então, todas as forças giram em torno dele. Momento mais 18 vezes 1, certo? Porque está na metade do 2, menos 30 vezes 2, igual a 0. Então, o meu momento aqui ele vai dar 60 menos 18, né? Vai dar 42 quilonewton vezes metro. Depois, soma de força vertical igual a 0. Então, vou ter V menos 18 mais 30 igual a 0. Então, V vai dar menos 12 quilonewton. E por último aqui, né, só para constar, soma de força, eita, rapidinho. Soma de força horizontal. Soma de força na direção x igual a 0. Eu tenho aí normal igual a 0. Tá bom? Então, pessoal, para que foi esse exemplo? Só para vocês verem, né, como que a gente vai trabalhar com os esforços internos no caso de carregamento distribuído e também nesses casos aqui onde a gente tem a força bem próxima da seção. Tá? Então, assim, hoje é mais ou menos isso, aprender a gente calcular esses esforços internos, só que a nossa intenção, e é o que a gente vai ver na próxima aula, que a gente quer descobrir quais são os esforços na nossa barra toda, de forma que a gente olhe ali para a nossa barra e consiga entender, né, e falar assim, ó, aquele ponto é maior tal esforço, ou aquele ponto é maior outro. Provavelmente, né, os pontos de maiores esforços são os mais críticos, e aí vai ser importante na hora da gente calcular. Então, hoje a gente fez essa parte pontual. Esse daqui é o método das seções para o cálculo dos esforços internos. Caso vocês estudem aí, procurem. Né? Então, esse é o método das seções. E agora a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas para descobrir os diagramas de esforços, que são basicamente figuras desse tipo, que eu consigo aí ver todos os esforços ao longo de toda a barra, que é isso que a gente vai querer chegar. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se não, pessoal, a aula de hoje é isso. Muito obrigado. Deixem o nome e podem ir saindo. E até sexta-feira. Sexta-feira estamos aí. Muito obrigado da presença de todos. Prazer tê-los aqui comigo. Mesmo que de câmera fechada. Falou, gente. Até mais. Oi, Fábio, até mais. Falou. Até.